E aí pessoal, começando mais uma aula sobre reta, né? Mais especificamente a equação da reta. Essa é a aula de número 5 com foco no SAEP. Então a gente vai estudar coeficiente angular. Vamos dividir em algumas partes, essa vai ser a primeira parte. Então quando a gente traça o gráfico de uma reta, né? Na geometria plana mesmo, a gente pode pensar em 4 situações. A gente pode encontrar o gráfico dessa forma, certo? Nessa direção. A gente pode encontrar também na horizontal ou na vertical. Em todos os casos, existe uma inclinação entre essa reta em relação ao eix. Então, a inclinação dessa reta em relação ao eix, que seria esse ângulo, alfa. Nesse caso, o alfa aqui ele é um ângulo maior que zero, né, e menor que 90 graus. Já nesse caso, passa de 90 graus. Então é maior que 90 graus e menor que meia volta, que seria 180 graus. Nesse caso, apesar de não estar aqui intersectando o eix, né, nem em cima, a gente percebe que em relação ao eix não tem nenhuma inclinação, está paralelo. Então nesse caso o ângulo é 0 graus. Já nesse caso, o ângulo que forma com o eix é justamente 90 graus. Então essa é a inclinação. A gente não está muito interessado nesses casos aqui, a princípio, certo? Porque esses casos aqui são as retas x igual a uma constante. Por exemplo, se aqui for um 2, a equação dessa reta vai ser x igual a 2. A gente vai ver. Se aqui fosse um 3, a reta seria x igual a 3. Se a reta tivesse aqui, ó, na parte negativa, então vamos supor que aqui fosse menos 3, a equação da reta seria x igual a menos 3. Sem precisar de muitos cálculos. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo de inclinação da reta, certo? Então, vamos definir o que seria o coeficiente angular de uma reta. Então, o coeficiente angular, ou declividade de uma reta, como é chamado em alguns livros, é um número m, um número real, definido por... Então, m vai ser a tangente desse ângulo de inclinação, onde alfa é a medida do ângulo de inclinação da reta. Então, por exemplo aqui, o coeficiente angular dessa reta, m, seria tangente desse alfa. Lembrando que quando o ângulo está entre 0 e 90, então a tangente é positiva. Nesse caso, esse m ia ser um número positivo. Já nesse caso, quando você calculasse a tangente desse ângulo, então nosso m, que é tangente desse ângulo, ele seria um número negativo, ou seja, menor que zero, porque o ângulo está entre 90 e 180. Então, nesse quadrante, a tangente do ângulo dá negativo. Já nesse caso, a tangente de zero é zero. Então, o m seria igual a tangente do ângulo, que é 0 graus, seria igual a zero. Então, as retas horizontais têm coeficiente angular nulo, né? Ou seja, iguais a zero. Nesse caso, a gente não define a tangente do ângulo, porque não existe, certo? Não existe tangente de 90 graus. Então, a tangente não está definida para esse caso. E a gente não precisa, né? Porque toda vez quando a reta estiver na vertical, a gente sabe que é x igual a uma constante. Assim como também nesse caso, quando ela estiver na horizontal, por exemplo, se aqui intersectar o eixo y no ponto 2, isso aqui seria a reta y igual a 2. Se intersecta embaixo em y igual a menos 5, então a reta seria y igual a menos 5. Se fosse aqui embaixo, no menos 5, certo? Então é basicamente isso, é a definição de coeficiente angular. É só você calcular a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Vou fazer alguns exemplos, né? Então, em relação a cada reta abaixo, determine o valor do seu coeficiente angular. Então lembra, né, da fórmula, né? Coeficiente angular m é igual a tangente do ângulo de inclinação. Nesse caso é 45 graus. Que é igual... Aí quanto equivale a tangente de 45 graus? Aí você lembra da tabelinha. Então, tangente de 45 graus, ó. Tangente de 45 graus. 1. Então, nesse caso, o coeficiente angular da reta é igual a 1, certo? Então, m é tangente de 45
e tangente de 45 graus é justamente igual a 1. Então esse é o coeficiente angular da reta. M é igual a 1. Certo? Então M é igual a 1 nesse caso. Na letra B, o ângulo de inclinação é 30 graus. Então M vai ser igual a tangente de 30 graus. Quanto vale tangente de 30 graus? Ó, tangente de 30 graus, né, vale raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Nesse caso, o coeficiente angular, M, é raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o coeficiente angular dessa reta. Na letra C, a gente tem o ângulo de 60 graus. Então, o coeficiente angular, M, vai ser igual a tangente de 60 graus. Quanto equivale a tangente de 60 graus? Então, tangente de 60 graus. Raiz de 3. Então, nesse caso, o valor do coeficiente angular dá raiz de 3. Então, nesse caso, o M vale raiz de 3. Então, letra C, coeficiente angular M vale raiz de 3. E na letra D, você tem uma reta na horizontal. Então vejam, se a reta está na horizontal, o ângulo de inclinação é 0. Então M, como a gente já tinha visto, é tangente de 0 grau, que é igual a 0. Então nesse caso o M vale 0. Toda vez quando a reta estiver na horizontal, o coeficiente angular é 0. Se estiver na vertical, a gente não define o coeficiente angular, certo? Exemplo 2, a gente tem, determine o coeficiente angular das seguintes retas, né? Das retas a seguir. Aqui, nesse caso, os ângulos são maiores que 90 graus. A gente vai ter que tomar cuidado na hora de calcular a tangente. Então, por exemplo, aqui é 120 graus. Então, o M, a gente sabe que é igual a tangente de 120 graus. Não é isso? Então, essa é a forma. Como calcular a tangente de 120 graus? Aí, vejam. Existe uma relação no ciclo trigonométrico que a gente faz, que ela é bem simples. Então, por exemplo, o ângulo é 120 graus. Você quer calcular a tangente. A tangente no primeiro quadrante é positivo, no segundo negativo, no terceiro positivo e aqui no quarto quadrante negativo. Então, por exemplo, se o ângulo está aqui, ó, 120 graus para aqui, ó, no segundo quadrante. Então, eu já sei que é negativo. Certo? Então, você vai ter que passar, tracejar aqui, ó, até o primeiro quadrante. Então, ó, vem aqui, ó, e precisa verificar quanto vale esse ângulo agora. Certo? Então, não é difícil perceber. Ó. Se você pegar aqui, ó, traçar esse ângulo, quanto é que vale esse ângulo aqui pequenininho? Veja, daqui do 0 até o 90 é 90 graus. Do 90 para chegar no 120, aumentou quanto aqui? Esse pedacinho. 30, né? Porque 90 mais 30 dá 120. Então, quando você rebate aqui de volta, esses mesmos 30 também é aqui 30. Então, diminui 30. Então, por exemplo, daqui de 90, você diminui 30. Então, vai dar quanto aqui? 60. 60 graus. Então, vejam que se passou aqui 30, você tira 30 do 90. Então, ficou 60. Se passar 20, você tira 20 do 90, que ficaria 70. Então, 120 passa de 90 a 30. Né? Então, do 90 para chegar no 120, você passou 30. Então, você pega esses mesmos 30 e retira de 90. Tirando 30 de 90, fica 60. Então, quer dizer, tangente de 60 é menos, porque está no segundo quadrante. Então, a gente já bota o menos. É menos tangente do ângulo que você encontrou no primeiro quadrante, que é 60. E a gente já viu que tangente de 60 é raiz de 3. Então aqui, ó, menos raiz de 3. Então nesse caso o coeficiente angular dessa reta é menos raiz de 3. Certo? Se você ainda não entende muito bem ciclo trigonométrico, então você dá uma estudada em ciclo trigonométrico.
Já na letra B, o ângulo é 135 graus. Então o coeficiente angular, que é m, vai ser igual a tangente de 135 graus. Como calcular, né, a tangente de 135 graus? É da mesma forma, lembra que 135 graus, ó, aqui é o 0 grau, aqui é 90 graus. Então 135 está aqui, né, porque aqui é 180. Então 135 está nessa região, segundo quadrante. Então isso significa que a tangente do ângulo vai dar negativo. Então você já sabe que o coeficiente angular vai dar negativo. Mas tangente de 135 graus vai ser igual a que ângulo? Então você vai fazer do mesmo jeito. Rebate aqui, ó, para o primeiro quadrante, ó, e traça o ângulo aqui. E agora vai procurar saber quem é esse ângulo. Então, ó, aqui é 90. De 90 graus para chegar em 135, aumentou quanto? De 90, eu somei com 90 quanto para chegar em 135? 45, né? Se eu somar 90 com 45, dá 135. Então, ó, o que passou, você retira. Então, de 90, se eu tiro 45, sobra 45. Então, esse ângulo aqui é 45 graus. Então, aqui, ó, tangente de 135 vai ser menos tangente de 45 graus. Isso vai ser igual a menos, ó, repete o sinal. Quanto é tangente de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso, o coeficiente angular, m, deu menos raiz de 2 sobre 2. Então, essa é uma das formas de calcular o coeficiente angular, que é através da tangente do ângulo. Na próxima aula a gente vai ver outras formas de calcular o coeficiente angular. Por essa aula a gente fica, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.